Boa noite, né, a todas e a todos. Eu sou o professor André Rodrigues Guimarães, professor da Universidade Federal do Amapá. Integro lá na Unifap o programa de pós-graduação em educação, mas também sou professor, né, permanente, ingressei este ano no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Pará. Tá? Agradecer ao Instituto de Ciências da Educação por esta oportunidade da gente fazer um debate sobre universidade no contexto de pandemia, né, vendo as experiências de diversos países, né, e nesta noite a gente vai ter um debate exatamente sobre a realidade nacional. Né. Agradecer muito a presença de todas e todos, em especial dos nossos convidados que aqui estão. Né, eu fiquei com a incumbência de apresentar a nossa querida colega de trabalho, pesquisadora e militante, Deise Mancebo, a quem eu faço uma honrosa saudação. A professora Deise, né, ela é graduada em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Psicologia pela PUC do Rio, né, e doutorada em Educação pela PUC de São Paulo. Né. Também é pós-doutora pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora do Programa de Políticas Públicas e Formação Humana, na UERJ também, né, sendo uma das fundadoras e membro da coordenação de 2006 a 2012 desse programa. Tá? Foi coordenadora do GT de Políticas Educacionais, da GT11 da ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, membro do conselho, coordenadora do conselho científico da mesma entidade, né? Participa e é coordenadora desde 2006 da Rede Universitas, né, que reúne aí um conjunto de pesquisadores de diversas instituições de educação superior brasileiras, né, é membro da coordenação da Rede ASHE, né, uma rede que discute associativismo e sindicalismo docente, né, dos trabalhadores da educação, é líder do grupo de pesquisa do CNPq, Trabalho na Educação Superior, coordenou o Observatório da Educação Superior sobre expansão, Observatório da Educação da CAPES, sobre pesquisa relacionada à expansão da educação superior no Brasil, tá? Uma pesquisadora reconhecida no âmbito da educação brasileira, particularmente no campo da educação superior e mais especificamente nos estudos sobre trabalho docente, expansão da educação superior, certamente uma grande referência para todos nós, né, que temos a grata satisfação de tê-la aqui conosco nessa noite. Boa noite a todos e todas. Sou Luciene Medeiros, professora aposentada do ICED, mas nativa em pesquisa no GESTRADO, que é o nosso grupo de estudos em políticas públicas, formação, trabalho docente, e também sou militante do movimento docente, diretora da DUFPA, que é o nosso sindicato local, onde coordeno o nosso grupo de trabalho sobre políticas educacionais. Então, é um prazer muito grande estar compartilhando com pessoas tão queridas, Deise Mancebo, Roberto Lé, o nosso querido André Guimarães, que é da Unifap, mas também é nosso, e vamos, mais uma vez, compartilhar nossa realidade tão desigual brasileira. Eu tenho assistido algumas lives, acho que há muitas questões que nos aproximam, mas também algumas que nos distanciam, mas é interessante observar como aqueles estados, aqueles países onde existe ainda políticas de proteção social e trabalhista, os impactos são menos agressivos, menos drásticos do que nos países africanos, nos países sul-americanos, enfim. Então, é muito bom nós estarmos dialogando sobre tudo isso. Coube-me a tarefa também de apresentar o nosso amigo e querido professor Roberto Lé. Professor Dr. Roberto Lé é professor titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação da UFRJ.
Ele é pesquisador do CNPq, colaborador da Escola Florestan Fernandes. Eu gosto muito de dizer que ele é ex-presidente do Andes, nosso sindicato nacional. Tivemos um período muito próximo, no tempo do nosso Fórum em Defesa da Escola Pública na LDB, construímos e participamos junto da construção da nossa proposta de lei de diretrizes e bases da educação nacional, do Plano Nacional da Sociedade Brasileira para a Educação. E ele também é ex-reitor da UFRJ, fez um belíssimo trabalho à frente daquela universidade. O Roberto Lé também tem estado muito conosco no Pará, compartilhando as suas reflexões, o conhecimento que produz com a nossa turma de amazônidas, que o admiram tanto. Então, sejamos todos muito bem-vindos, as pessoas que já estão entrando aqui no chat, sejam bem-vindos e bem-vindas, e vamos aproveitar a noite de hoje. Obrigada. Nós vamos começar, estabelecemos uma dinâmica aqui, cada palestrante terá entre 25 minutos aí, podendo estender um pouquinho mais para essa fala inicial. As perguntas podem ser feitas aí nos comentários, tanto no Facebook quanto para quem está assistindo pela plataforma do evento, né? E aí a gente vai aqui iniciar pela nossa colega Deise Mancebo, que eu esqueci um detalhe, ela é pesquisadora, Bolsa Produtividade do CNPq, né? E aí, Deise, a gente avisa você com 25 minutos, um pouquinho antes, tá? Tem um debate geral que é importante localizar, né? Que é exatamente sobre a relação das atividades, as atividades de ensino, as atividades acadêmicas e a pandemia, né? Particularmente as alternativas, que alternativas vêm sendo apresentadas, né? No que diz respeito exatamente a esse tema. E aí surge EAD, ensino remoto. A gente queria que você fizesse uma abordagem mais panorâmica a respeito desse processo. Pode? Boa noite. Pode sim, boa noite. Agradecer imensamente o convite para participar de um evento tão potente, tão redondo, né? Particularmente a Luciene e a André, que vão tentar nos mediar, já falei que é tentar, né? E ao Salomão, especificamente, que foi quem fez o convite e que lembrou de mim, e eu agradeço imensamente essa recordação. Bom, o plano da minha fala é o seguinte: eu vou falar um pouquinho da conjuntura imediatamente anterior à pandemia e a pós-pandemia, se der tempo, se não der, fica para o debate. Então, vamos lá. Vamos começar pela conjuntura. A crise generalizada aberta pela pandemia do novo coronavírus encontrou o Brasil em uma situação bastante delicada. O cenário pré-existente já era de baixo crescimento econômico, de elevado desemprego e informalidade, de extrema desigualdade social. O Brasil já era o sexto país mais desigual do mundo em março, de pobreza endêmica e de precariedade nas condições de vida e de moradia de vastas parcelas da população, de serviços sociais degradados, bem como, não é de menor importância, de um racismo endêmico. Décadas de neoliberalismo no Brasil e no mundo deixaram os países totalmente expostos e mal preparados para enfrentar uma crise de saúde pública desse calibre, apesar de sustos anteriores, como a da SARS e da Ebola, fornecerem avisos abundantes e lições convincentes sobre o que seria necessário ser feito e que não foi. Mas as políticas de austeridade não consideraram esses avisos. E chega-nos o Covid-19 quase como que uma vingança da natureza por anos de maus tratos e abusos nas mãos de um extrativismo neoliberal violento e não regulamentado. A pandemia desafiava o Brasil a abandonar os preceitos da austeridade fiscal e lançar mão de uma ação coordenada por parte dos governantes e da população. Todavia, a combinação entre instabilidade política e institucional, crise econômico-social e a crise sanitária foi cunhada desde o início por uma falsa polêmica entre morrer de fome ou morrer contaminado pelo vírus, numa oposição superficial e simplista entre economia e vida.
O discurso oficial e hegemônico opôs o cuidado da população ao cuidado da economia, desmascarando que, para os diversos interlocutores do capital, o importante mesmo é a acumulação. Em quase todo o mundo, a percepção generalizada dos cientistas de que o isolamento em massa era o principal imperativo sanitário para o enfrentamento da pandemia foi sendo seguida por governos dos mais diversos matizes. Salvo raras exceções, mesmo administrações mais conservadoras, mesmo governos mais comprometidos com os preceitos neoliberais, adotaram medidas de manutenção do emprego, recomposição de renda dos trabalhadores e ampliação dos benefícios sociais para trabalhadores informais. Assistimos, então, a uma atuação mais ativa dos estados no alargamento das proteções legais e garantia à vida, recompondo um certo senso de comunidade perdido pela ruptura de laços de solidariedade com o amadurecimento do capitalismo. Mas no Brasil tal não ocorreu. Há um filósofo camaronense, Achille Mbembe, que cunhou o conceito de necropolítica, que bem se aplica ao nosso país, pois diz respeito à arbitrariedade violenta do Estado em decidir quem deve viver e quem deve morrer. A tanatoeconomia, que é o braço econômico da necropolítica, manteve-se a partir do tripé austeridade fiscal permanente, retirada de direitos sociais e manutenção de privilégios de propriedade. Imperou... Ai, tem um cachorro aqui. Imperou de modo inconteste a linha fascista diante da epidemia. Morra quem tiver que morrer, mas a acumulação capitalista não pode parar. O negacionismo dirimia a gravidade da pandemia. Do ponto de vista concreto, logo no início da pandemia, liberou-se 1,2 trilhões de reais para o sistema financeiro nacional, assegurando aos bancos suas posições de solvência, enquanto os demais setores da economia quebravam e a população começava a morrer. Para os trabalhadores e pequenos empresários, as soluções governamentais, alinhadas com os interesses empresariais, apenas agravaram as incertezas quanto à renda e ao emprego, conforme pôde ser observado na medida provisória 927 de 2020, né, que, entre outras deliberações, permitia a suspensão do trabalho por 4 meses, independente do pagamento de salários. Esse artigo foi revogado por uma medida provisória seguinte, entretanto, foram mantidas as demais disposições que autorizam, por exemplo, a redução de 25% do salário e não asseguram as exigências relativas às normas de saúde e segurança no trabalho. Além de subestimar a gravidade da crise, essa medida provisória foi na direção de radicalizar a reforma trabalhista, jogando o ônus da crise econômica e da pandemia na costa dos trabalhadores. Não houve uma ação direta e firme do Estado brasileiro, imprescindível para atenuar o colapso econômico, especialmente durante o isolamento domiciliar, bem como lançar medidas de injeção de recursos públicos direcionadas para o planejamento econômico, acenando para um momento posterior à pandemia. Eu já ia me esquecendo, claro que houve. Houve a decisão de transferir recursos por meio de uma renda básica de R$ 600 por 3 meses. E já estão querendo cortar isso, ou pelo menos rebaixar. Claro, isso foi de suma importância, mas não é suficiente. Na realidade, a própria dificuldade de execução dessa medida indica como a mobilização dos parcos aparatos de planejamento econômico restantes no Estado brasileiro não é uma tarefa fácil. Em síntese, o âmago da economia política da morte, pela qual uma massa de subcidadãos é deixada à sua própria sorte para que elaborem estratégias de sobrevivência entre o emprego informal, desemprego, subemprego e a viração, foi o que de fato permaneceu. Hoje, dia 24 de junho, dia de São João, fogueiras ardem e choram com os fantasmas de 52.771 mortos confirmados no país num curto período de 3 meses. Bom, como se encontrava a educação superior no Brasil quando a epidemia por aqui desembarcou?
Eu tenho defendido em vários lugares que eu tenho falado, por escrito também, a tese de que precisamos de 2 eixos centrais para a análise da educação superior no país, na contemporaneidade. Eles se referem aos impactos do ultraneoliberalismo e do neoconservadorismo sobre as instituições de ensino superior. Para o ultraneoliberalismo, o gasto público é excessivo e a gestão da austeridade fiscal impõe-se. De um modo geral, esse era e é o clima que vivemos no Brasil e que afeta as instituições, pelo menos desde o início do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, em 2015. A partir do golpe de 2016, os responsáveis pela economia aprofundaram a política do austericídio, radicalizando o desmonte do Estado e a destruição das políticas públicas voltadas à maioria da população. A principal medida a seguir esse receituário foi a aprovação da Emenda Constitucional 95, que nós já discutimos os seus reflexos imensamente, né? Mas sempre cabe reforçar que esse mesmo torniquete que se propõe a estrangular e estrangula políticas de previdência social, saúde, educação, trabalho, assistência social, saneamento, agricultura e tantas outras, não atinge a despesa do financismo. Em português direto, as despesas financeiras não estão submetidas a nenhum tipo de controle. Mas o ímpeto austericida não parou por aí. Na linha da austeridade, tivemos adicionalmente a Emenda Constitucional 95, a redução drástica do custo do trabalho vivo, de que aprova a aprovação da lei da terceirização e da reforma trabalhista, ambas em 2017, e a da reforma da Previdência, a Emenda Constitucional número 103, em 2019, que cristalizou a retirada de direitos dos trabalhadores e aposentados com o mesmo discurso demagógico e falso da iminente quebra do Estado. Todas as 4 prometeram gerar empregos e melhorar a economia, e não cumpriram, resultando apenas em um Estado menos capaz de amparar a população e a educação, especialmente num momento como esse. Em síntese, em uma conjuntura de crise internacional, em que a ação do Estado como suporte às políticas sociais inclusivas e compensatórias se fazem mais do que urgente, a resposta dos governos brasileiros desde 2015 tem sido a repetição monótona e mentirosa da receita do austericídio. Houve ainda ataques específicos direcionados à educação superior, eu destacaria, mas isso pode ser mais desenvolvido à frente, o contingenciamento, por exemplo, ano passado, de 30% do orçamento das universidades federais, nas verbas, né, discricionárias. E, com isso, assim, eu concluo essa primeira parte do ultraneoliberalismo. O segundo eixo, então, para análise da educação superior é a ideologia neoconservadora, que, por seu turno, possui também muitos matizes que se manifestam em uma profusão de autores e diferentes concepções, e advém de causas também variadas e complexas que eu não vou poder desenvolver aqui nesse momento. Mas o fato é que nós assistimos, desde as manifestações de 2015, a um avanço conservador poucas vezes vistos na história da sociedade brasileira. Com a eleição do presidente, com a eleição do Jair Bolsonaro, em 2018, pode-se afirmar que, para além do neoconservadorismo, o país aproxima-se de um regime semifascista, mesmo que não apresente algumas das principais características do fascismo clássico do século passado. Mas fortes traços fascistas fazem-se presentes, pelo menos no que tange às mentiras, manipulação, violência, cultivo do ódio para com os inimigos, opressão e racismo. Ultraneoliberalismo e neoconservadorismo andam de braços dados. É Laval que também nos esclarece isso com suas análises, indicando que vivemos um momento hiperautoritário do neoliberalismo. Expressão dele, frase dele, né? Uma perigosa fase do neoliberalismo que canaliza e explora os ressentimentos, as frustrações, o ódio, o medo de diferentes frações da população, dos pobres e dos ricos, para direcioná-los contra bodes expiatórios. Esses últimos podem ser imigrantes, pessoas consideradas preguiçosas, vagabundas, parasitárias, as minorias sexuais ou étnicas, partidos ou líderes políticos de esquerda, os que fazem balbúrdia, acréscimo é meu, e pouco importa. Desafortunadamente,
Isso é muito importante. A educação, as universidades e escolas, a cultura têm sido alvos privilegiados dessa agressão. Não nos enganemos, as universidades e o mundo acadêmico-científico ocupam um importante lugar no projeto de poder do bolsonarismo, como um alvo a ser abatido. Partem do princípio de que a esquerda conquistou a hegemonia no mundo da cultura e da academia, e para derrotar definitivamente o fantasma vermelho, será necessário golpear essas instituições. Especificamente, o sistema federal é o grande alvo dos ataques e pode-se afirmar que toda problemática que envolve, por exemplo, a questão das eleições de reitores nas universidades federais tem por meta garantir uma plena ingerência do governo nas instituições na tentativa de ajustá-las ideologicamente. Além da motivação ideológica, interessa ao projeto bolsonarista enfraquecer os meios acadêmicos científicos para que não criem obstáculos a seus projetos econômicos e, na medida do possível, até contribuam. Assim, considerando e levando em conta a guerra cultural assumida pelo atual governo no sentido de implantar uma educação empreendedora, integrada ao mercado e tutelada, fica claro onde o Futurice, né, que é o grande projeto que eles lançaram ano passado, em qualquer das suas versões, quer realmente chegar. Já está na quarta versão, na desconstrução da autonomia universitária e, com ela, da possibilidade de produzir conhecimento sem compromissos de ocasião, formando profissionais livres para servir a maioria da sociedade e não uma pequena parcela dessa. Quer dizer, não é isso que se quer. Com o Futurice, a pesquisa será inserida no ambiente dos negócios e o inovacionismo, já semeado no país desde a década de 90, será aprofundado. As invenções deverão ser rentáveis, isto é, deverão contribuir para a maximização dos lucros das empresas. A pesquisa básica, a pesquisa histórico-social, a pesquisa no campo artístico e cultural sofrerão, se vingar, o Futurice, e indiscutivelmente descontinuidades. Sem me prolongar mais, esse era o clima da educação superior brasileira com a chegada da pandemia. E o que ocorre de novo? Bom, nas instituições onde há complexos hospitalares, boa parte da área da saúde canalizou todos os seus esforços para o atendimento presencial da população. Também se assiste a um forte empenho no redirecionamento de pesquisas para dar respostas à pandemia. No mais, as atividades presenciais nas universidades foram interrompidas e, de cara, muitos profissionais contratados em regimes especiais por contratos temporários, substitutos e profissionais terceirizados ficaram com seus empregos em risco e seus salários ameaçados. Para os demais profissionais de carreira, de um modo geral, o home office, que é uma das modalidades do trabalho remoto, foi a proposta quase que automática posta para o trabalho desenvolvido nas instituições a partir da explosão da pandemia em nosso país. De um modo geral, o home office joga o trabalhador na sua casa, não lhe paga transporte, alimentação, nem os gastos que tem com os equipamentos, seus equipamentos, e mais, provoca um isolamento domiciliar, quebrando solidariedade de classe e embaralhando de vez o que é tempo de trabalho e tempo de vida. É importante sublinhar que o uso de tecnologias, do qual o nosso home office encontra-se obrigatoriamente dependente, não é em si mesmo explorador, controlador ou emancipador. No entanto, cabe observar que muitos efeitos deletérios para os profissionais em home office têm sido registrados por profissionais do tema. Na realidade do home office, o lar passa a ser organizado desde a centralidade do trabalho. As jornadas extrapolam o acordado. E conforme o Rui Braga, né, colocou, essa tendência poderá aprofundar as desigualdades existentes entre aqueles que terão condições de acompanhar as mudanças tecnológicas e aqueles que não serão capazes de se adaptar ao novo contexto social. Especificamente o trabalho docente, que engloba, até aqui eu falei do trabalho de uma maneira geral, né, na universidade, mas especificamente o trabalho docente, que engloba o ensino, a pesquisa e a extensão, além de um crescente número de atividades administrativas, tudo numa tacada foi levado para nossas casas.
O ensino remoto merece um destaque nessa discussão. Se algum dia eu escrever esse texto, nessa parte aqui, eu vou dar o seguinte título: O Sonho de Renato Feder. Renato Feder é o candidato a próximo ministro da Educação. Então, vamos ao sonho dele. Bom, o ensino remoto se alastrou junto com a pandemia, tanto no ensino privado como no público. Nas instituições privadas, que têm ampla experiência com isso, que já detinham mais de 24% das suas matrículas à distância em 2018, salvo raríssimas exceções, o uso do ensino remoto objetiva a redução dos custos e fortalece os grandes conglomerados privados. Recentemente, como noticiou a imprensa, a Laureate, que congrega várias faculdades privadas, além de utilizar robôs na correção de trabalhos sem conhecimento dos alunos, demitiu mais de uma centena de professores. Nesta semana, a Uninove demitiu 300 professores. Isso é o que nós sabemos pela imprensa. Modelos fabricados de EAD vêm sendo oferecidos a governos e escolas. Já há uma plataforma brasileira para quem quer ganhar um dinheiro a mais, né, preparando aulas online. E tal como afirma um dos homens mais ricos do mundo, o senhor Lehman, o EAD deverá se disseminar após a pandemia. Portanto, seria muito ingênuo pensarmos que nossa universidade pública está isenta de pressões de interesses empresariais tão fortes. Fica a pergunta: a universidade pública pode oferecer ensino remoto de excelência sem discriminação e exclusão? Sim, é claro que pode, mas é pouco provável nas circunstâncias em que nos encontramos. O EAD requer planejamento cuidadoso, específico, deliberado, associado a atividades presenciais sistemáticas, com estratégias pedagógicas desenvolvidas para essa referida estratégia de ensino. Não há como transladar de forma assodada o planejamento de cursos presenciais em cursos baseados em trabalho remoto dos docentes. Adicionalmente, no Brasil, a conectividade e a posse de aparelhos tecnológicos são bens que só alguns possuem e os espaços de moradia muitas vezes não comportam a possibilidade de concentração para o estudo e trabalho. Assim, é bem provável que esse EAD improviso deixe muitos de fora e aprofunde ainda mais o apartheid educacional no que se refere aos estudantes. Deve-se registrar, por fim, que os resultados da aprendizagem por EAD não são muito positivos, mesmo quando bem planejados, mesmo na rede pública brasileira. Tive a oportunidade de fazer uma pesquisa uns 5 anos atrás sobre isso, e até em alguns países do exterior. Assim, considero fundamental que esse tema seja debatido de forma séria e bem fundamentada. Acho que ele é assim, um dos pontos diferenciais da situação de pandemia. Ou isso, ou estaremos desarmados ante as falácias dos que promovem a mercantilização da educação. Para concluir essa parte, a pós-graduação, a pesquisa e a ciência também foram comprometidas. Com o isolamento social e a interrupção das atividades públicas, milhares de projetos foram paralisados parcial ou totalmente. As ações 5 planejadas... minutos, Sim, acho que vai dar. As ações planejadas nos projetos de pesquisa terão que ser readequadas, os cronogramas terão que ser revistos, mas nenhuma ação para a garantia da estabilidade da ciência e da produção do conhecimento foi anunciada até o momento, muito antes, pelo contrário. O governo federal aproveitou para atacar a área científica, como foi o caso, por exemplo, da portaria 34 da CAPES, que a gente pode discutir depois. O presidente da SBPC, nosso colega, companheiro e tal, Ildeu de Castro Moreira, destacou em recente depoimento o importante papel da ciência no enfrentamento da pandemia, ressaltando, no entanto, a falta de recursos para o setor e os drásticos cortes sofridos no setor nos últimos anos. Só para citar um exemplo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é a principal fonte de recursos para pesquisa e desenvolvimento no país, atualmente está com 88% dos seus recursos presos na reserva de contingência. Bem, o que fazer? A velha pergunta. O Brasil, no meu entendimento, tem hoje 2 gigantescos desafios. O primeiro e decisivo é a pandemia, que continua em expansão.
A extensão do contágio se mantém muito elevada, provavelmente 10 vezes maior do que os números oficiais anunciam, e o número de mais de 50 mil mortes esconde uma gigantesca subnotificação que deve ser, na verdade, do que 50 mil. É preciso impedir que o vírus continue matando milhares de brasileiros e a universidade pode desempenhar um papel decisivo contra o negacionismo reinante. Mas o central, além da universidade, né, é que as decisões de produção e alocação de recursos não podem continuar guiando-se por interesses exclusivamente de mercado. Trata-se de valorizar a vida no lugar do lucro. O segundo grande desafio é mais propriamente político. E o centro da luta política, no meu entendimento, deve ser a responsabilização direta do governo Bolsonaro pela essa tragédia que estamos vivendo. Em síntese, conforme o slogan da campanha das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, trata-se de salvar vidas e fora Bolsonaro. Para além dessas duas questões preliminares, esse cenário dramático também nos convoca a questionar a própria forma em que a sociedade se encontra organizada e a agir para transformá-la enquanto há tempo. Não é possível que a gente continue a naturalizar uma sociedade, ou queremos voltar para uma sociedade, a normalidade, né, que tem como princípio ordenador máximo a busca por lucros, que se baseia em crescente desigualdade, que relega grande parte da população a condições miseráveis de existência, que degrada o meio ambiente, que é particularmente violenta com negros e indígenas, que nos coloca em competição permanente e tende a destruir qualquer laço de solidariedade entre pessoas e que coloca a saúde da economia acima da saúde das pessoas. Mas essa equação ela só ocorrerá, como sabemos, né, se os trabalhadores entrarem em cena com muito mais força do que foram capazes até agora. Por fim, se nada será como antes, como tem se dito muito, caberá a nós não deixar de imaginar e lutar por um mundo sem exploração, em que estaremos prontos para enfrentar pandemias e fazer com que a crítica ao neoliberalismo venha acompanhada de uma crítica radical ao próprio capitalismo. Difícil e complexo? É sim, obviamente que é. Mas eu termino com uma citação que não é de Marx, não é de Gramsci, de James Baldwin. É um escritor e ativista negro norte-americano, falecido já em 1987. Ele nos dizia o seguinte, lá nas lutas, né, que travou nos Estados Unidos: nem tudo o que é enfrentado pode ser alterado, mas nada pode ser alterado até que seja enfrentado. E é por isso que nós estamos e continuaremos aqui. Obrigada. Então, Roberto, imediatamente a fala está com você. Já muito boa noite a todas e todos. Muito feliz pelo convite. Agradeço muito a toda a equipe da UFPA, particularmente todo o cuidado, enfim, no convite do professor Salomão, do professor André. Uma alegria enorme estar junto com minha querida amiga e companheira Daisy Mancebo, que fez uma maravilhosa fala, muito densa, enfim, vai me ajudar muito as reflexões e também registrar a alegria, enfim, e a sensação de sempre estarmos juntos com tantas companheiras e companheiros que estão acompanhando essa atividade. Conforme destacou de maneira muito precisa a professora Daisy, nós estamos diante de enormes dilemas nas universidades, dilemas que têm raízes muito profundas e que, neste momento, obviamente, o grande debate é para onde vão as universidades brasileiras e do mundo, com a particularidade de uma situação extremamente dolorosa e difícil,
que diz respeito à indeterminação do tempo. Rigorosamente, nenhum de nós hoje pode definir com um mínimo de segurança em quanto tempo nós estaremos retomando as atividades acadêmicas tal como elas devem ser feitas presencialmente. Diversas universidades, Oxford, mas muitas outras também, grandes universidades, definiram que somente podem retornar às atividades presenciais de uma maneira plena a partir da consolidação de uma vacina. Esta opinião tem sido mais ou menos generalizada também, essa avaliação por várias reitoras e reitores no Brasil. E o fato é que nós temos uma indeterminação do tempo, e nesta indeterminação do tempo, a discussão sobre as aulas remotas, sobre o uso de tecnologias, enfim, ganhou uma enorme proeminência. E é muito importante que nós possamos definir alguns marcos para fazermos essa reflexão, em que nós não fiquemos presos à discussão sobre o acesso ou não às tecnologias, ou se teremos ou não aulas remotas, porque as questões que estão transtornando a universidade brasileira são muito mais graves, muito mais profundas, e o tema da aula remota, da educação à distância, estão muito mais determinados por um conjunto de situações, que a Deise já fez referência, do que são os elementos determinantes, enfim, da situação crítica que as universidades brasileiras vivem no tempo presente. Inicialmente, eu vou iniciar fazendo algumas rápidas pontuações para que o debate não fique enfraquecido, digamos, por uma discussão sobre a questão se existe ou não tecnofobia, se o debate que está em curso tem a ver com ser mais amigo e mais aberto às tecnologias ou mais refratário às tecnologias. Qualquer pessoa que trabalha com a produção do conhecimento sabe que artefatos tecnológicos desenvolvem a nossa capacidade imaginativa e, mais do que isto, não apenas desenvolve a nossa capacidade ideativa de imaginação, mas, sobretudo, nos permite comprovar situações e elementos teóricos que frequentemente são demonstráveis por meio de fórmulas, de análises, mas que a comprovação empírica ela requer artefatos tecnológicos. A história da ciência, portanto, é uma história indissociável da tecnologia e, portanto, nós devemos retirar do debate, afastar do debate qualquer discussão sobre ser ou não tecnofóbico. Um texto maravilhoso do Brecht sobre Galileu, ele justamente mostra a importância da descoberta do telescópio para o trabalho do Galileu, em que, sobretudo, Galileu, num determinado momento, afirma que a astronomia tinha parado 1000 anos porque não havia um telescópio. E é a partir do telescópio que ele vai fazer a magistral formulação, enfim, sobre o lugar da Terra no sistema solar. Einstein produziu seus trabalhos no início do século XX e, recentemente, foi possível comprovar a existência das ondas gravitacionais por meio do acelerador de partículas, né, do CERN, onde também foi descoberta a partícula de bóson, né, chamado bóson de Deus, né, a partícula das partículas. Atualmente, nós temos aparelhos de ressonância extremamente sofisticados que nos permitem ver os caminhos que os vírus seguem nas células. Enfim, sob qualquer ponto de vista, nós não podemos perder de vista, não perder a mirada, enfim, a reflexão de que não pode haver disjunção entre a apropriação de tecnologias e o desenvolvimento da ciência. No entanto, aqui no debate que nós estamos enfrentando, retirando, portanto, o falso argumento de ser ou não amigo da tecnologia,
nós temos um contexto que precisa ser cuidadosamente analisado sobre a entrada das tecnologias, as aulas remotas, os cursos à distância, após o golpe de 2016, a ampliação do número de disciplinas que os estudantes podem fazer em cursos presenciais à distância, né, que foi ampliado de 20% para 40%, e isso que foi o argumento agora da Uninove para demitir mais uma quantidade enorme de professores, conforme a professora Deise fez referência. Um primeiro ponto que, a meu ver, é muito importante da nossa reflexão sobre o contexto da chegada das tecnologias, nós estamos hoje com um governo que concebe o Ministério da Educação como a casa-mata da guerra cultural. Guerra cultural que tenta reduzir a ciência a uma ficção verbal, conforme sempre salienta o Steve Bannon. Ou seja, a perspectiva de que a universidade deve ser reconfigurada de uma maneira radical e profunda para que seja possível extirpar o chamado marxismo cultural, que, aliás, é uma proposição que está no livro do Hitler, né, do Mein Kampf. Ali ele fala reiteradas vezes do marxismo cultural, do bolchevismo cultural, enfim, como o maior obstáculo do nazismo, e não é casual que isso vem neste momento para o Brasil. Mas também é importante que nós não percamos de vista que, se, além de termos um Ministério da Educação, que é um centro de pensamento, é um bastião, é um organizador da guerra cultural no Brasil, ao mesmo tempo, nós temos uma apropriação das tecnologias por meio de corporações que, sob qualquer critério que nós queiramos analisar, são corporações que se apropriaram das tecnologias com, essencialmente, dois grandes objetivos. Primeiro, ampliar a extração da mais-valia, ou seja, intensificar o trabalho num grau jamais visto no campo da educação. A Deise fez referência à Laude, em que, numa audiência pública que eu participei na Assembleia Legislativa de São Paulo sobre as corporações financeiras, né, na educação à distância, um professor registrou ter recebido 40 mil provas para corrigir. Esse é o grau da intensificação. Vocês imaginem que são 40 mil provas para um ser humano corrigir. E agora a correção está sendo feita por robôs, que puderam demitir mais uma quantidade muito significativa de professores que atuavam no núcleo de educação à distância. Mas, além da intensificação sem precedentes, está embutido uma concepção de educação que expropria o conhecimento dos professores num grau jamais visto na história da educação desde os primórdios da escola pública no Brasil e no mundo. É importante que nós não percamos de vista, porque a expropriação do conhecimento feita pelos meios tecnológicos, por meio de softwares, por meio de aulas pré-programadas, faz com que o professor possa ser ressignificado como uma espécie de tutor ou animador ou qualquer outra figura parecida, tudo menos um intelectual organizador da cultura. Esta mudança, enfim, que está em curso, é uma mudança que tem intencionalidade, não é um mau uso da tecnologia. A tecnologia está sendo pensada, planejada, organizada para, simultaneamente, intensificar o trabalho dos professores, das professoras e expropriar o trabalho, o conhecimento do trabalho das professoras e dos professores. E isso chega aos estudantes porque todo o artefato tecnológico de educação à distância tem como premissa alguns algoritmos que operam chamados descritores de competência. E nós sabemos que corporações mundiais
estão retomando aquele famoso projeto Turing de competências mundiais, que seria uma maneira de comodificar a educação no âmbito mundial. Então, teríamos para um curso de pedagogia, para o curso de enfermagem, de serviço social, de seja qual for a carreira, alguns descritores mínimos de competências básicas, e as tecnologias operariam por meio desses descritores de competências em cada um dos cursos. Vejo que isso alcança a juventude, alcança os estudantes que passam a ter uma formação extremamente minimalista, extremamente reduzida, empobrecida, enfim, em termos científicos, né, em termos conceituais, sobretudo de experiências pedagógicas, experiências formativas que a universidade luta e, com todas as dificuldades, as universidades públicas no Brasil vêm assegurando. Então, para concluir essa reflexão sobre as tecnologias, eu gostaria de reiterar e reforçar o argumento de que as tecnologias que nós temos hoje, das 5 grandes corporações que estão disputando o mercado mundial de aulas remotas, educação à distância e coisas correlatas, todas essas grandes corporações hoje estão estruturando tecnologias com uma intencionalidade, grifem isso, uma intencionalidade que envolve a expropriação do conhecimento, a intensificação do trabalho e a redução simbólica do que é dado a pensar na universidade. Vou dar um exemplo muito prático para todos vocês. Alguém duvida que quando as plataformas Uber foram concebidas, passou pela cabeça dos programadores, dos teóricos e dos técnicos, dos engenheiros de TI, assegurar a carteira assinada, direitos trabalhistas, enfim, condições dignas de trabalho, ou foi feito para uma absurda flexibilização e desconstrução de direitos trabalhistas? É óbvio que a concepção Uber é uma concepção de desmonte do conceito de trabalho, de dignidade no trabalho, de direito trabalhista, de carreira no mundo do trabalho, enfim, é a expressão desse ultra neoliberalismo que estamos vivendo. Avançando agora, já que podemos fazer algumas reflexões, enfim, sobre a tecnologia, destacar alguns desafios das universidades. Com todas as complexidades que nós estamos vivendo, com todas as dificuldades, eu particularmente entendo que nós devemos, de maneira muito protagônica, no campo da esquerda, quem defende a universidade pública, quem defende a democracia no Brasil, que todos sabemos está por um fiapo. Essa hoje é uma opinião generalizada em todos os editoriais, grandes jornais, enfim, recentemente uma matéria importante do New York Times fala sobre isso, mas também Financial Times, Economist, todos mencionam, enfim, a situação frágil da democracia no Brasil, neste contexto que nós estamos vivendo, em que nós não sabemos como estão vivendo os nossos estudantes, que sofrimento eles estão tendo que experienciar neste momento. Eu entendo que a universidade deve renuclear os seus estudantes. Eu acho que o pior cenário hoje no Brasil seria a universidade se fechar, dizendo, bom, não vamos interagir enquanto não tem retorno. Esse raciocínio, não vamos interagir com os estudantes enquanto não tiver retorno, é um raciocínio que tem premissas muito graves. Premissas muito graves. A primeira grande premissa, enfim, é de que se a situação no país se deteriorar ainda mais do que já estamos vivendo, por suposto, a universidade será uma instituição muito fortemente golpeada. Porque é assim que funciona no fascismo, e é assim que funciona nas experiências que, desgraçadamente, hoje estamos vendo no Brasil de configuração de um quadro
que nós não podemos utilizar a expressão fascismo, porque é outro contexto histórico, mas nós podemos legitimamente, cientificamente, trabalhar com a perspectiva do neofascismo. Neste contexto, nós precisamos estar junto com os nossos estudantes. E nós também precisamos saber como os nossos estudantes estão vivendo. E aqui, entendo que nós vamos ter que fazer alguns enfrentamentos que somente os setores democráticos e particularmente a esquerda poderá fazer no país. O primeiro deles é de que nós não devemos trabalhar metodologicamente nas universidades com a discussão se o estudante tem ou não acesso à internet. Nós temos que trabalhar se os estudantes têm ou não condições de vida, essa é uma categoria de análise, condições de vida para poderem ter interações virtuais. Hoje nós sabemos que na educação básica e superior, dos 60 milhões de estudantes que temos no Brasil, 30 milhões não têm condições de vida compatíveis com o chamado ensino remoto. Então, esta é uma luta que ou o campo democrático fará ou ninguém fará, de levantar esse tema de uma maneira organizada, cientificamente sistematizada, enfim, para que possamos, de fato, ter uma apreciação, uma análise rigorosa de qual é a situação, as condições de vida dos nossos estudantes. Segundo, nós precisamos defender a natureza pública do acesso à rede web. Nós devemos assegurar a todos os estudantes brasileiros, todos, a educação básica e superior, acesso livre e gratuito à internet. E isso, veja, não é uma proposição utópica, dizendo, bom, mas isso é impossível. Não, não é impossível. Nós temos o FUST, que é o Fundo de Democratização das Telecomunicações, que tal como o FNDCT tem sempre seus recursos contingenciados, mas se os recursos devido ao FUST para universalização do acesso à internet forem aplicados, são mais de 22 bilhões de reais, nós teríamos acesso público e gratuito à internet. E isso é uma necessidade. Nós estamos fazendo esse debate e, desgraçadamente, muitos nossos estudantes, professores da educação básica, não podem acessar porque não têm acesso com qualidade, enfim, não apenas por chip, mas por cabeamento, enfim, para que o acesso seja efetivo. Segundo, eu entendo que devemos redimensionar a discussão sobre assistência estudantil e também ao apoio aos professores que estão sendo demitidos em todos os estados da federação. É muito importante que nós lutemos pela incorporação das nossas estudantes universitárias, dos nossos estudantes, aos programas de renda mínima, que, ainda que muito limitados, hoje garante um suporte mínimo, ainda que vegetativo, para a sobrevivência das pessoas. E os estudantes devem ter acesso e têm o direito de ter o acesso à renda mínima, particularmente os estudantes que estão no perfil do PNAES. Nós sabemos que o que nós teremos que enfrentar agora na universidade não é a discussão sobre educação à distância, eu acho que a Deise já colocou isso muito bem. Nós aqui, hoje, não estamos tratando dessa matéria. Educação à distância é modalidade, nós não estamos tratando disso, mas estamos tratando de uma situação muito perigosa, que está materializada naquela formulação ideológica tão celebrada pelos neoliberais do chamado novo normal. O novo normal indica que o ensino do futuro vai ser híbrido, vai ser à distância, com ferramentas de educação à distância e presencial, que é o que as corporações estão tentando fazer no Brasil. E é contra isto que nós vamos ter que nos insurgir, ao mesmo tempo, e lidando com uma contradição importante, que é assegurar o acesso a ambientes virtuais de interação com os nossos estudantes. E concluo dizendo o seguinte: nós temos desafios epistemológicos, teóricos, de enorme proporção. Enorme proporção. O modelo de pesquisa da ditadura empresarial militar se estruturou a partir da enorme coerção, né, o Ato Institucional número 5, o Decreto 477, se estruturou combinando coerção, a cassação dos professores, o afastamento dos estudantes e
cooptação de setores acadêmicos. Neste jogo entre coerção e cooptação, foi estruturado um aparato de ciência e tecnologia inteiramente externo às universidades. Hoje, não é a UFRJ, a Federal do Pará, a UERJ, que define quais são os grandes temas de pesquisa da instituição. Quem define são os editais do CNPq, da FINEP, CAPES, o que for. Papel. 5 minutos, Roberto. Ok. 5 minutos. Quem define a pauta de pesquisa, os recursos, o que pode ou não, o deve ou não ser pesquisado com apoio, com fomento público, são os editais. E isso afastou as universidades de uma tradição teórica importante na América Latina, que foram os estudos críticos sobre o desenvolvimento tecnológico, cadeias produtivas, concepção de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, se devemos ou não usar a categoria desenvolvimento, se é possível desenvolvimento no capitalismo dependente, ou seja, os grandes temas que abordam o padrão de acumulação do capital foram retirados da vida universitária. Isso seguramente é um resultado da ditadura empresarial militar. Nós estamos diante de um contexto da pandemia mundial em que seria uma derrota enorme se as nossas universidades não escutarem e interpelarem a realidade que está produzindo o genocídio que está em curso no Brasil e no mundo. Nós temos que interagir na produção do conhecimento com a crise econômica, uma reflexão sobre a natureza dessa crise econômica, que a pandemia destampou o que o pensamento ortodoxo neoclássico não via, que é a existência de uma enorme massa, hoje chegando a perto de 100 milhões de pessoas, em condições de completo despossuimento de direitos e de condições de sobrevivência. Nós temos um padrão de acumulação do capital que está produzindo genocídio sobre os povos indígenas, avançando nas mineradoras, aí, sobretudo aí na região amazônica. Nós temos um padrão de acumulação do capital intensivo na extração de recursos naturais, uma precarização, uma uberização generalizada em curso, sobretudo e aprofundada a partir do golpe. Conforme disse Ricardo Antunes, o objetivo é flexibilizar todos os direitos trabalhistas, desmontar todos os direitos, termos toda a força de trabalho no Brasil, mais escolarizada, menos escolarizada. Quem é mais escolarizada trabalha com CNPJ, o menos escolarizado vai trabalhar com o MEI, o outro vai fazer, enfim, mas ninguém mais com direito trabalhista. Então, é este quadro que seria impossível, é inconcebível, a meu ver, que a universidade não interpele essa realidade. E nós temos que aproveitar este momento para termos muita ousadia teórica e conceitual e trabalharmos grandes complexos temáticos nesses ambientes virtuais, validando créditos com atividades acadêmicas complementares, programas de extensão. No caso da FRJ, 10% dos créditos que o estudante tem que percorrer para se formar são créditos da extensão. Então, nós temos muitas atividades que poderiam ser feitas, cursos livres, leitura de livros, exposições de arte, de música, enfim. Nós temos que recuperar uma tradição maravilhosa que nós forjamos aqui na América Latina. Pensemos desde José Carlos Mariátegui, que é a tradição das universidades populares. Ou seja, nós estamos no momento em que, a meu ver, a universidade tem que trabalhar aquela perspectiva que o Walter Benjamin faz referência: vivemos tempos de emergência. E como vivemos tempos de emergência, não dá para a universidade
trabalhar como se nada estivesse acontecendo, mantendo as aulas, que serão inviáveis, porque uma universidade pública, em nenhuma hipótese, pode falar e daí. Nenhuma hipótese podemos falar e daí. Não podemos deixar nenhum estudante para trás, mas temos que ter ações muito planejadas e bem construídas, dialogadas com os estudantes, com a comunidade universitária. Eu defendo que concluindo, Roberto, se formem. Quem vai fazer defesa das teses, faça a defesa das teses. Enfim, porque agora, como estamos diante desse tempo de emergência, eu concluo com isto, precisamos estar juntos. Precisamos estar juntos. E precisamos estar juntos problematizando a áspera realidade que estamos vivendo, mas, sobretudo, para mostrarmos que a força emancipatória na produção do conhecimento crítico. Nós temos uma longa tradição de pensamento crítico. Fiz referência a Galileu, uma longa tradição de pensamento crítico que justamente nos permite vislumbrar possibilidade de cenários de futuro e de alternativas de forjar um outro tempo histórico. Esse é o nosso grande desafio. E eu penso que este momento dramático, dificílimo, doloroso, é o momento de redimensionarmos, enfim, a nossa reflexão acadêmica e os desafios das universidades brasileiras e mundiais. É isso. Obrigada, Roberto e Deise, pelas contribuições que nos trouxeram, nos instigam ainda mais, não é, nesse nosso processo de reflexão. Quando Roberto traz para nós esta questão de que nós precisamos criar uma alternativa para renuclear nossos alunos, estarmos juntos para que a universidade possa interpelar essa realidade, eu levanto a seguinte questão: mas nós não podemos voltar de qualquer jeito. Nós temos que ter políticas de segurança, porque antes de qualquer coisa nós defendemos a nossa vida. E como bem disse Roberto e Deise, nós temos um conjunto de um segmento da população brasileira que vive em condições de extrema carência. A maioria não tem acesso à tecnologia, não tem conectividade. Ainda é o telefone celular que é o seu equipamento para acessar a internet e geralmente, essas pessoas das camadas mais vulneráveis têm um aparelho, às vezes para todas as pessoas utilizarem, e ele não tem capacidade para acessar determinadas plataformas, determinados... Então, nós vivemos esse dilema. Se nós pudéssemos estar na universidade, nós estávamos também na rua, protestando contra esse governo, esse desgoverno, que põe não a vida acima de tudo, mas põe a economia acima de tudo. Ainda hoje eu li uma matéria na Carta Capital dizendo que o governo está guardando, não sei para quê, milhões de testes da Covid-19. Então, isso é um crime contra a humanidade. Nós poderíamos estar na rua, o sindicato, nós todos que lutamos pela vida e defendemos a universidade pública, a educação pública, os nossos direitos sociais e trabalhistas, mas nós estamos também de mãos atadas. Agora, é importante voltar? Mas temos que ter um planejamento seguro com relação a isso. Porque, veja bem, hoje eu assisti a live do professor Tiago, de Moçambique, e ele colocou uma questão que me incomodou muito, quando ele disse: aqui nós estamos insistindo junto ao governo que crie uma política para que possa ser vendido parceladamente para os alunos, para as pessoas mais carentes,
equipamentos para eles poderem ter conectividade. Aí eu concordo com o Roberto Lé, e acho que é a nossa compreensão dos 4 que estamos aqui. O governo, o Estado brasileiro, tem que garantir gratuitamente o acesso para todos. Agora, veja bem, todos nós que debatemos essa questão dizemos: nosso trabalho se intensificou, nós estamos numa situação também de adoecimento, se não físico, mas emocional. Nós estamos gastando muito mais energia na nossa casa, nossos equipamentos também. Nós estamos precisando, às vezes, até comprar mais megabytes, mais equipamentos e mais condições de ter acesso a todas as questões que nós queremos, além de ter que tomar conta da casa, fazer tudo. As mulheres, já foi dito e redito, que estão com dificuldade, inclusive, de submeter seus artigos, de submeter seus projetos editais. Os homens estão em melhor situação. Não quero dizer que eles estão também com tudo na mão, mas estão em melhores condições que as mulheres, porque as mulheres, além de ter que continuar com o seu trabalho acadêmico, com todas as suas atividades, elas ainda têm que cuidar dos seus filhos, da casa, de tudo. Bom, então, o que eu queria, para encerrar, que a minha reflexão é a seguinte: quando a gente pega esta portaria 544 do MEC, que autoriza o ensino em meios digitais, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver que ela sintetiza o que está no parecer 05 e eu tenho certeza, as digitais do movimento Todos pela Educação está aqui nessa portaria, nessa emenda, essa portaria do MEC. Porque se você vai à nota técnica do movimento Todos pela Educação e vai aqui à portaria, você vai ver que as coisas estão aqui. E o que é mais comprometedor é que diz que os professores têm que garantir os recursos para que seus alunos tenham acesso às aulas online, ao seu trabalho remoto. Então, isso é uma questão que realmente nos deixa muito mais agravados na compreensão do que é que está posto para nós e qual é a nossa responsabilidade, como educadores, como professores universitários, como militantes do movimento sindical. Aí eu concordo, nós não podemos deixar, e até no domingo passado nós já conseguimos fazer um ato aqui, 10 num canto, 10 no outro e tal, porque no domingo anterior foram presas 112 pessoas porque tentaram fazer um ato criticando todo esse ataque do Bolsonaro à educação, às universidades. Então, nós vivemos uma situação gravíssima, mas nós temos, quando a Deise coloca, as saídas e o Roberto, nós temos saída. Nós precisamos nos organizar e vendo, nós, por exemplo, do movimento docente aqui da Universidade Federal do Pará, nós reivindicamos junto à reitoria, nós participamos desse grupo que está pensando esse retorno. E nós não queremos voltar de qualquer jeito, nós queremos voltar com segurança para levar avante o nosso trabalho. Nós entendemos que é importante e nós não queremos ser surpreendidos porque essas grandes plataformas elas ganham muito dinheiro ao serem compradas pelos sistemas de ensino, que nós já temos, por exemplo, na educação básica, o Amapá, o Pará, o Tocantins, o Amazonas já usando na educação básica. O que a Deise falou, o Roberto, daquela plataforma para os professores organizarem suas aulas para ganhar um dinheirinho, é real. O pior de tudo isso, lamentavelmente, é que alguns colegas nossos, professores das universidades federais e da nossa, do Pará, estão achando ótimo isso. Está gostando do trabalho remoto.
Mas, enfim, eu acho que esse é um debate que nós temos que ir aprofundando, temos que ir construindo nossas estratégias, e nós temos a força da luta coletiva para não deixar que as nossas universidades, a nossa concepção de educação, de universidade, sucumba diante de todo esse quadro grave. Obrigada. Eu Ok. Ok, Luciene. A gente tem aqui cerca de 400 pessoas participando, tanto pelo Facebook quanto pela plataforma da atividade, o que é bastante significativo, tá? Nesse contexto. Pessoas de diversas instituições, de todas as regiões, de vários estados do Brasil. Muitas saudações ao nosso querido Roberto, a Deise. A Luciene já fez um comentário geral das falas, e aí eu vou resgatar aqui algumas questões para que vocês também possam dialogar. Questões que eventualmente vocês até na abordagem surgiram antes de vocês terem abordado determinado ponto, mas a gente vai colocar para que possa ser, inclusive, retomado algum elemento que vocês queiram. Vejam só, há uma diferença, né? Eu acho que exatamente naquilo que o Roberto encaminhou, do que a gente não pode se isentar neste momento, né? Então, qual seria a atuação da universidade neste momento? Explorar um pouco mais esse elemento, Roberto. Seria a adesão, eventualmente, de disciplinas eletivas? Não, determinados segmentos, por exemplo, há uma questão aqui que aponta claramente, né, de que algumas universidades têm adotado o ensino remoto, especialmente na pós-graduação, e outras estão pressionando para que se adote tanto na pós-graduação quanto na graduação. É possível adotar na concepção de vocês? Como adotar? Que atividades seriam essas? Outras questões que se desdobra desse questionamento tem relação também, né? Qual é o risco da EAD se tornar uma prática comum após a pandemia? Quer dizer, seria uma situação de fato emergencial ou se trata de um projeto para além da pandemia? Tá? Tem uma questão que aponta como fazer a luta em defesa da classe trabalhadora sem negar o direito de ter o ano letivo garantido. Tá? Isso para aqueles que entendem que é possível restabelecimento dos calendários acadêmicos, das atividades letivas. Tá? Aí, continuando, qual deve ser a saída para que não se perca um ano de aula? Não há tempo para fazer isso agora, o que fazer? Tá? E aí tem uma outra questão, a última questão que eu queria apresentar aqui, é com relação aqui, na atual conjuntura nacional, considerando o governo que nós temos, considerando a composição parlamentar, tem uma questão: nós teríamos condições de disputar recursos para garantir acesso à internet, ou, como o Roberto bem falou, condições de vida a todos os estudantes nesse momento, né? Com a emenda constitucional 95, isso seria possível? São questões para que a gente possa ir dialogando um pouco mais. Cada um de vocês tem de 8 a 10 minutos para fazer considerações a respeito delas. Deise, começa? Pode ligar seu microfone. Pode ser. Tá, liguei. Olha só. Ai, gente, eu anotei um monte de coisa aqui. Primeiro, eu me perco um pouco com esse esquema online. Eu acho assim que duas questões devem ser preliminares nesse novo normal que se está vivendo, né? Primeiro, tomar cuidado para que não haja nenhum risco à saúde, né? Eu estou falando isso porque eu acho que não vai demorar muitas pressões para que se volte presencialmente às aulas, né? E aí eu acho que todo o planejamento, todos os cuidados, inclusive a não volta, deve ser advogada enquanto não houver total condição de segurança para a comunidade universitária como um todo. A segunda questão
A segunda questão, isso ainda não está posto, mas daqui a pouquinho poderá acontecer, até porque já está se afrouxando o isolamento em várias cidades, né? A outra questão é ninguém fica para trás, né? E aí eu estou me referindo especificamente às atividades que se pode desenvolver durante esse período emergencial. Então, eu acho que não tem uma solução única para o Brasil inteiro, né? E o que exige que essas decisões sejam tomadas de forma democrática, com bastante discussão dentro da universidade, envolvendo, inclusive, os alunos na medida em que é possível, né? Num certo momento. Para tal, eu acho que é preciso ter um diagnóstico muito claro. O Roberto foi muito feliz ao colocar que a gente tem que saber como estão as condições. Não. Bom, a gente tem que... Foi muito feliz ao colocar que a gente tem que investigar as condições de vida dos estudantes, né? Na UERJ a gente começou um pouco a fazer isso, começou firmemente a fazer isso, e é dramático, porque não é só a questão de ter acesso, ter condições de trabalho, ter um local próprio de estudo, de ter disciplina de estudo, não é só isso, né? Nós temos muitos estudantes com familiares desempregados, nós temos muitos estudantes acometidos da Covid, nós temos muitos estudantes que perderam entes queridos, muitos fatores intervêm nessa possibilidade do acompanhamento. Agora, disse muito, mas a gente não pode ficar de braços cruzados. Mas nós não estamos de braços cruzados, tem que ficar bem claro. Nós estamos trabalhando intensamente nesse período. A universidade como um todo está trabalhando intensamente nesse período. Eu falei meio batido na minha fala, mas onde há complexos hospitalares, as universidades estão ali na frente, presencialmente enfrentando a pandemia. Muitas, mas muitas pesquisas foram redimensionadas, criou-se alguns links com elas para dar respostas à questão da pandemia em várias áreas, né? Então, eu estava dizendo que muita discussão tem que vir, que essas discussões, essas soluções, elas possivelmente serão locais. Essa semana eu li um conjunto de decisões da UFPR, e eu achei bastante interessante algumas das alternativas que eles colocaram, inclusive nesse sentido de bolsa para os estudantes poderem ter um melhor acesso, né, às aulas, né, se for o caso, as aulas remotas, né? Então, assim, nós não estamos parados, nós estamos fazendo muita coisa, não estamos fazendo como as privadas, que já tinham experiência e que simplesmente radicalizaram a experiência do ensino remoto, inclusive com demissão de pessoas, né? Nós não podemos nos ausentar, isso já foi dito, e eu queria relativizar um pouco um comentário que houve no chat, a respeito de perda de um ano de aula. Gente, tem 50 mil pessoas que perderam a vida. Acho que a gente tem que botar os problemas em escala, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, possivelmente no pior país do mundo para tal, com um governo que não toma decisões que possam ajudar no sentido de diminuir as perdas e os problemas que estamos vivendo. Enfim, perder um ano de aula tem que ser colocado em escala. Eu não estou defendendo que se perca um ano de aula, mas também não estou defendendo que se deixe ninguém para trás. Eu acho que as universidades serão suficientemente ágeis e inteligentes para tomar essas decisões, desde que isso seja discutido. Isso não pode sair da cabeça de uma reitoria iluminada, de uma coordenação acadêmica iluminada. Isso é uma discussão para todos e com conhecimento do campo onde se está trabalhando, qual seja. A pesquisa sobre as condições de vida dos estudantes é muito importante. E de docentes e técnicos também, né? A situação de isolamento social a que muitos de nós fomos colocados,
todos fomos colocados, ela gera muitos problemas, né? Problemas, inclusive, de ordem psicológica, problema de sono. Também tem a contrapartida, né? Também gera redes de solidariedade domésticas, divisões internas de gênero mais interessantes, mas, de qualquer maneira, não é uma situação simples. Eu acho que, ano passado, se alguém dissesse que nós passaríamos 100 dias trancados dentro de casa, a gente chamaria a pessoa de louca e diria que não seria possível isso acontecer. Isso está acontecendo. Né? Então, os docentes, apesar disso, tiveram que trazer para as suas casas um monte de coisa a respeito das suas pesquisas, da situação dos alunos, de orientações que continuam, de artigos que continuam sendo feitos, de prazos para uma série de coisas que, especialmente na pós-graduação, que continuam, que têm que ser cumpridos. Isso tudo em condições precárias, né? Porque funcionando nas suas próprias residências, né? Bom, assim, para começar, eu faria esses comentários e depois eu posso abordar um pouco mais. Eu acho que as perguntas que surgiram no chat, que eu estou aqui acompanhando, a maior parte delas, o Roberto foi respondendo na fala dele. A gente não combinou, mas as falas se completaram. E ele foi já respondendo, eu só complementei. Perfeito. Roberto, aí a gente passa para você também nos 10 minutos. Ótimo, André. Eu vou começar fazendo algumas pontuações sobre como pensar o futuro retorno. Porque, vejam, essa é uma pergunta que hoje, politicamente deve preceder a todas as questões. Porque se nós não planejarmos e lutarmos uma luta áspera para que no futuro nós possamos voltar a ter aulas presenciais, a saída vai ser aula remota, ensino à distância, ensino híbrido, esse dito neoliberal do novo normal. Por um motivo muito óbvio. As universidades brasileiras, as escolas públicas brasileiras, nós temos generalizadamente 55, 60 estudantes por turma, salas de aula pequenas, sem janelas, sem ventilação adequada. Nós temos laboratórios que estão em subsolo, sem janela. Nós temos gabinetes de trabalho, área administrativa, sem aeração. Há um consenso na União Europeia, na China, Estados Unidos, de que, em média, as turmas terão que ter aproximadamente 15 estudantes. Imagine como nós vamos assegurar hoje 15 estudantes nas nossas universidades. Isso vai exigir obras emergenciais, que ninguém está tratando com centralidade. Nós vamos precisar, imediatamente, planejar novos concursos. Porque não vai ser mais possível, a médio prazo, 60 estudantes numa sala pequenininha que tinha um ar-condicionado precário ou mesmo sem ar-condicionado com um pequeno basculante. Não dá mais para fazer. A China, que em todas as complexidades manejou com competência o controle da pandemia, estava reabrindo as escolas com 15 estudantes, com muito cuidado, e em Pequim voltaram atrás. Porque voltou a crescer assustadoramente. A França voltou atrás na abertura do ensino fundamental. E assim está indo. Na Alemanha também tiveram que redimensionar calendários. Aqui no Brasil, nós estamos numa situação caótica. Não será os negacionistas, não serão os neofascistas, não serão os neoliberais, não serão os ultra-neoliberais que vão colocar essa agenda na centralidade da luta política. Ou a classe trabalhadora coloca, ou não vamos ter mudanças. E veja que aqui nós temos uma dificuldade
adicional enorme. Uma estimativa conservadora, que é o que o Fundo Monetário Internacional está fazendo, indica que a economia brasileira vai ter uma queda daí da ordem de 10 pontos do PIB. Diversos economistas têm trabalhado com 15, 16, 18. Isso significa que a receita de impostos para a educação vai despencar, porque a receita, o grosso é ICMS. Despenca o recurso da educação. Todo. Federal, estadual, municipal. Despenca o recurso. Além de tudo, temos a emenda 95 na União. Então vejam que nós vamos estar num momento de profunda queda de recursos. Cálculos conservadores indicam hoje o recurso todo para a educação brasileira, todo, pegando o Estado, município, União, está na ordem de 300 bi. Nós vamos ter uma perda da ordem de 55 bilhões do total de recursos para a educação. O que significa que qualquer recurso discricionário desapareceu. Não vai ter recurso discricionário. O que é recurso discricionário? É aquele dinheiro que não paga folha de pagamento. É dinheiro para custeio, pagar energia, água, esgoto, fazer reformas, enfim, comprar equipamentos, etc. Não vai ter recurso de outro custeio. Ou a esquerda incorpora essa bandeira, ou ninguém vai incorporar. E quando nós estamos trabalhando, portanto, a questão do retorno, nós temos que condicionar o retorno às condições de vida, conforme já foi destacado aqui pela Luciene, pela Deise e pelo André. Então, se nós queremos proteger a vida, nós vamos ter que fazer reformas estruturais. E isso não está na agenda brasileira. Não está. Segundo, quem coordena a luta, quem coordena a ação para a educação no Brasil? Quem que vai dizer quando é possível voltar ou não às aulas? Os negacionistas? Então, nós temos que, na discussão que hoje existe no país, da Frente Única dos Trabalhadores, como é que a Frente Única dos Trabalhadores atua junto com a Frente Ampla Democrática na garantia do Estado Democrático de Direito, entre aspas, nós vamos ter que incorporar o tema da educação. E, para isso, eu defenderia, assim, com muita ênfase, hoje, e é uma reflexão que eu acho que nós temos que fazer no Andes, né, em nossas entidades, nós precisamos convocar uma conferência emergencial da educação para tirarmos essas proposições. E vamos ter que construir protocolos que sejam com as instituições científicas, com a Fiocruz, com as nossas universidades, com as secretarias de saúde, pensando em mobilidade, enfim. Então, o tema das voltas às aulas, para mim, é o tema da perspectiva estratégica hoje. Segundo, o segundo tema que, a meu ver, é importante das nossas reflexões é justamente como retomar o protagonismo da coalizão em defesa da educação pública no Brasil. Nós não temos, e Luciene está correta, enfim, quem conduz os assuntos para a educação básica hoje são os empresários por meio de seu aparelho privado de hegemonia, que é o Todos pela Educação. Então, aí nós temos um problema. O Ministério da Educação não será protagonista, não importa quem vai entrar, mas vai continuar sendo uma casa-mata da guerra cultural, ainda que mais mercantilizada, mas será uma casa-mata da guerra cultural. Então, nós precisamos ter um protagonismo próprio, né, do campo da educação dos trabalhadores. Finalmente, a questão do calendário. Vejam, calendário não tem que correr com o ano civil. É uma forma que nós organizamos o tempo, que tem uma certa racionalidade, né, tem uma operatividade, mas é evidente que daqui para frente nós vamos ter que reorganizar o futuro, redefinindo os calendários. Em função de quê? Primeira questão básica, do planejamento da volta. E o planejamento da volta ele não é de curto prazo. Se não é de curto prazo, nós temos que voltar a discutir isso que eu estou chamando de interações acadêmicas, político-acadêmicas, no campo virtual, validando créditos em algumas situações,
mas com um outro formato, que não é a disciplina regular. Eu até defendo que, no caso dos estudantes que estão em vias de concluir seus cursos, nós devemos ter um olhar diferenciado para esses estudantes. Porque não tem sentido pegarmos agora um jovem que já está em condição, já está se preparando para a vida laboral, já está com companheira, com companheiro, seja a forma de amor que escolheu, enfim, está lá construindo a sua vida. Nós temos que contribuir, ajudar a viabilizar que eles possam se formar. Nós temos que defender as monografias, temos que fazer esse trabalho. Isso continuou, nós continuamos com o nosso grupo de pesquisa. Então, nós vamos ter que pensar a situação específica daqueles que estão se formando. Mas os que ingressaram, por que nós não utilizamos uma metodologia que eu acho, por exemplo, maravilhosa, que a Universidade Autônoma Metropolitana no México faz, que o primeiro semestre acadêmico não é disciplinar, é uma iniciação à vida universitária, discutindo grandes temas. Por que nós não vamos poder discutir, para o pessoal da biologia, das ciências do campo das biociências, aspectos relacionados a pandemias, arbovirose, o que está acontecendo numa pegada mais contextualizada de saúde, né? Recuperando o conceito de saúde, da oitava Conferência Nacional de Saúde. Por que nós não podemos discutir o que está acontecendo nas periferias, nas favelas? Por que está ressurgindo lutas contra o racismo em todo o mundo? O que significa a política de morte, de segurança? Enfim, são temas estruturais. No campo das agrárias, modelo de agronegócio, a necessidade de soberania alimentar, da reforma agrária. Enfim, precisamos fazer iniciação científica dos nossos estudantes. E eu penso que isso pode ser feito de uma forma profundamente interdisciplinar, planejada pelos cursos. Inclusive, isso não tem nenhuma dificuldade operativa, e concluo com isso, não tem nenhuma dificuldade operativa, poderíamos fazer isso num plano nacional, articulando várias universidades. Então, temos muito a que fazer, e eu creio que é a hora da universidade assumir plenamente a sua autonomia acadêmica e levar adiante um projeto de interação crítica com os nossos companheiros e companheiras estudantes. Perfeito. Muito obrigado, Roberto, Deise. É fundamental, tá? E as falas de Roberto e Deise nos ajudam a enfrentar um pouco o falso discurso de que nós estaríamos, neste momento, parados, que as universidades, que os docentes, os técnicos, os estudantes estão parados, sem trabalho. Na verdade, é uma redução, inclusive, do que é o trabalho docente. Tá? Exatamente, eu acho que esse é um elemento fundamental, né, nesse embate que a gente tem que fazer, inclusive de defesa do que é a educação superior, do que é a universidade, particularmente a universidade pública. Também há um elemento que é fundamental trazer à tona, que nas falas foram pontuadas, que são as condições de vida e as condições de trabalho. Há um processo em curso há muito tempo de precarização dessas condições de trabalho, né, de uma intensificação do trabalho, e que diversos relatos, ainda há pouco mesmo a gente saiu de uma assembleia do Departamento de Educação da Universidade Federal do Amapá, e colegas falando, não vou continuar porque eu estou o dia todo na frente do computador, eu estou cansada, né? Quer dizer, então evidencia exatamente isso, que nós não estamos, né, parados, pelo contrário, há um processo de intensificação. Eu queria trazer para a discussão três elementos. Tá? Um primeiro é assim, já nas falas foram apontadas, o movimento que o governo federal tem feito no sentido de induzir, na minha leitura, a intenção é inicialmente responder a uma demanda do setor privado, porque no setor privado tem um problema com a educação mercadoria, que se não tem o serviço, os estudantes vão dizer, eu não tenho como pagar. Então precisa, de certa forma, manter o serviço, a venda do serviço, para poder ter o pagamento. E aí o Ministério da Educação editou, logo no início da pandemia, uma portaria em 17 de março, né, a 343, né, que estabelecia exatamente a substituição em cursos presenciais para disciplinas em andamento, que tinham sido iniciadas, para serem feitas de forma remota. E essa portaria foi prorrogada por 2 vezes, foi sendo flexibilizada, né,
E, recentemente, 16 de junho, veio a 544, que foi apresentado como uma grande novidade, mas que, na verdade, foi aprofunda o que já estava em curso, mas mantém a linha do que estava apresentado nas portarias anteriores. Mas eu queria que falasse um pouco dessa questão da ação do governo federal, considerando um elemento novo, que é exatamente a substituição do ministro da Educação, né, que o ministro anterior fugiu, tá? Esse é o termo correto mesmo, e as perspectivas que se anunciam para o sucessor. O Renato, eu leio Feder mesmo, né, porque não tem acentuação, ele diz que é Feder, né? O Renato Feder, né, o que vocês vislumbram, tá, do que está por vir aí nesse processo no âmbito do governo federal. E um último elemento, que também já foi pontuado, mas eu gostaria que fosse explorado um pouco mais, é com relação ao processo de implementação de ensino remoto no conjunto das universidades públicas. Que elementos vocês percebem de como esse processo tem ocorrido? Tá certo? Vou passar para a Luciene, que vai trazer perguntas do público, né, para a gente aguçar ainda mais o debate. Tá bom. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então? Sim, bom, sim. Então, olha só, temos algumas perguntas aqui. Uma da Vera Jacó Chaves, nosso colega da UFPA, que se articula com esta consideração do André. Ela pergunta: como vocês avaliam o fato de que algumas universidades públicas estão adotando o ensino remoto, em especial na pós-graduação, e outras estão pressionando os professores para adotar também na graduação? E, na mesma, ela levanta a seguinte questão: como as universidades podem disputar recursos nessa conjuntura? Né? O professor Wilson Barroso pergunta: como fazer a luta em defesa das classes trabalhadoras sem negar o direito de ter o ano letivo garantido? A Janete Ferreira pergunta: qual é o risco da EAD se tornar uma prática comum na educação pós-pandemia? E tem mais uma aqui. A Ana Paula Araújo Fonseca diz: professor Roberto, pode desenvolver melhor a ideia de renuclear os estudantes nesse contexto de pandemia? A Mariane Paiva Abreu diz: retomada as aulas virtuais ou presenciais, na justificativa de não perder o ano letivo, de dar igualdade de oportunidade às avaliações ao mercado, não perpetua uma visão de educação para o mercado? Então, essas questões acho que já tem bastante material aí para o debate. Perfeito. Eu penso que muitas dessas questões, Roberto e Deise já abordaram, inclusive nos questionamentos anteriores. Aí eu queria trazer outras questões que também apareceram aqui no chat. Né? Uma questão: de que forma a apropriação do conhecimento por parte do setor produtivo interferiu ou interfere em uma resposta mais adequada diante da pandemia? Uma outra questão: tá? Se propor atividades, ainda que complementares, tá, na linha do que o Roberto colocou, por meio da internet, não excluirá também parte dos estudantes? Tá? E uma terceira e última questão: como romper com essa política do governo brasileiro, já que estamos em mínimas condições possíveis relacionadas à organização? Acho também que o Roberto já apontou essa última questão particularmente. Aí vamos inverter agora. Roberto inicia e depois Deise? Sim. O governo Bolsonaro, ele é um desdobramento com muitas circunstâncias fora de controle do golpe de 2016. O que, a meu ver, é o ponto central ali do golpe de 2016? Setores dominantes reavaliam a relação entre consenso e coerção, no sentido gramsciano.
dada a crise, o aprofundamento da crise, o lugar do Brasil na economia mundial, a situação do capitalismo independente, os setores dominantes do Brasil fazem uma proposição de consenso, que era chamada Ponte para o Futuro, que foram os centros de pensamento dos setores dominantes que escreveram, em que está evidente que teria que haver um profundo ataque aos direitos dos trabalhadores e um profundo desmonte da Constituição Federal no que ela ainda tinha de direitos sociais. Então, acho que isso é um consenso no andar de cima. Consenso. O que é novo que nós estamos vivendo? É que a predominância da coerção tem consequências. Hoje nós temos 3.000 militares gerenciando diversas dimensões do Estado. E desses 3.000 militares, todo o núcleo presidencial que está no Palácio do Planalto são generais. Inclusive, tudo que diz respeito a órgãos de informação, tudo. É preciso um cimento ideológico para isso, um ambiente ideológico para uma forma de autocracia muito feroz, que nós já tivemos no período da ditadura, o chamado desenvolvimento com segurança, a ideologia da segurança nacional. Agora, não é mais possível repetir a mesma fórmula. E por muitas injunções, que não são obrigatórias, mas no caso brasileiro se afirmaram como tal, a ideologia que está tomando conta disso é uma ideologia de caráter neofascista. É o que naturaliza e explicita o racismo, é o que naturaliza e explicita o sexismo, é o que explicita a aversão aos trabalhadores, aos pobres, aos favelados, enfim, é isso. Então nós temos, hoje, a necessidade de implementar essa lógica de uma nova ideologia, que é a guerra cultural, e eles precisam de algumas casamatas, alguns bastiões para fazerem. E observem que, desde o início do governo, coerentemente, o Ministério da Educação, toda a área da cultura, meio ambiente, e relações exteriores, enfim, são as trincheiras que eles estão utilizando para fazer a guerra cultural. Eu entendo que vai ser muito difícil que eles retirem o MEC do lugar de ser uma das trincheiras da guerra cultural. A guerra cultural não precisa ser tosca, rude, grotesca, como do período Weintraub. Nós podemos botar, quem sabe, um IUP neoliberal, que vai defender essencialmente as mesmas coisas. Não pode ter cota, porque não tem que ter muito negro na universidade. Não tem que ter muito pobre. Isso não é lógico, não é racional. Não, uma formação universitária não precisa ser uma formação com indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Uma coisa mais simplinha, né? Muita educação à distância resolve. Então, eu não acredito em mudanças. Tá? Não acredito em mudanças assim, relevantes no rumo do Ministério da Educação. Então, avançando em algumas outras ponderações, que meu tempo já avançou muito. As universidades, conforme eu tenho tentado destacar, a meu ver, nós temos que, coletivamente, interpretar qual é a crise que nós estamos inseridos e como a universidade interage com essa crise. Nós temos que repensar a função social da universidade e, particularmente, algumas dimensões importantes. A universidade tem que ser uma instituição que antecipa cenários de futuro. Ela projeta formulações sobre o futuro. Teremos água daqui a 50 anos? Como é que serão as favelas? Como é que serão as escolas? Perfil demográfico, energia, agricultura, enfim, projeta o futuro. Isso significa uma mudança epistemológica radical
que nós temos que redimensionar os problemas dos povos. Os problemas nacionais, os dilemas civilizatórios, têm que estar dentro da universidade. Porque ou a universidade torna-se a instituição que recupera essa função social, inclusive para a discussão dos problemas epistemológicos, da lógica interna da produção do conhecimento, à luz dos grandes problemas dos povos. E isso, insisto, é o tema da nossa interação neste momento com os nossos estudantes. Temos que ter muitas estratégias combinadas. E por isso que temos que projetar muito com os estudantes, com a comunidade universitária. Eu não defendo que a interação se dê com chip de celular. Mas nós podemos ter, durante 3 meses, 4 meses, chip para todo mundo. É muito barato isso. Para que todos, pelo menos, possam acessar, acompanhar essa atividade que nós estamos realizando, pelo menos com seu telemóvel, com seu celular. Nós temos que lutar para que o acesso seja público, gratuito, com tecnologia pública, plataformas feitas pelas instituições universitárias, não das corporações, de uma maneira mais estrutural. Isso é uma luta mais estrutural, mas emergencialmente nós temos como resolver esses problemas. E entendo que essa renucleação ela tem uma dimensão política. Insisto, no momento em que nós estamos numa guerra cultural, em que a democracia limitada, de baixa intensidade, está em severo risco, nós temos que estar juntos. Temos que estar juntos. Entendo que seria um alinhamento enorme imaginar que nós estamos numa sociedade em que tudo está normal e vamos discutir com base em bons argumentos, o que é ruim, o que é bom. Nós temos que analisar a correlação de forças, a situação real, enfim, dos conflitos que nós temos hoje em nosso país, né? Então, um pouco essa é uma pauta, é uma agenda que eu tenho enfatizado muito, assim, pela preocupação essencialmente política e também da função da universidade. Seria decepcionante nós fazermos um estudo daqui a 30, 40 anos e falar, bom, como que a universidade brasileira lidou com a situação que o Brasil viveu naquele fatídico ano de 2020? Ficou travada, não fez, manteve algumas coisas de pesquisa, mas nada se passou. Não dá para trabalhar com a lógica de que o tempo é um contínuo. Marx nos mostrou isso. É possível promover rupturas no tempo histórico. Nós temos que fazer isso agora. Nós estamos no momento da dialética entre revolução dentro da ordem e fora da ordem. Essa é a grande discussão estratégica que eu penso que nós estamos sendo interpelados pelo mundo real. Né? E aí eu tenho certeza que Deise vai dar conta das outras questões. Tá certo. Obrigado, Deise, com você. Ligue o microfone, Deise. Eu dizia que eu não vou dar conta do resto, não. Eu tenho que confessar que eu já estou exausta. Vejam bem, eu acho que tem questões para o momento, né? Quer dizer, ainda na situação do isolamento, tem questões que se colocam como talvez mais graves que as do momento, né? Porque as pessoas imaginam assim, bom, quando voltarmos, né, regularizam-se as questões. Não é assim. A volta não é imediata, ela não é de uma só vez. Possivelmente volta, se recua, se volta, se recua. Não são todos os que voltam, né? Nessa premissa de que tem que ter segurança, né? Para esse retorno, muitos docentes não poderão voltar, são idosos, né? Tem, enfim, situações de saúde que não possibilitam esse retorno. Nós fizemos um levantamento no meu departamento e quase todos se encontram nessa situação, se encontrarão nessa situação uma vez. Bom, então, tem esse segundo momento, e tem o terceiro que eu considero mais estratégico, que é como a gente pode repensar a universidade, né, e o papel que ela tem nesse momento. Eu insisto que o emergencial
assim, é grave, é duro, é difícil, mas talvez não seja nem o mais importante, não seja essa questão de voltarmos a darmos aulas remotas para quem pode assistir, deixando o resto para trás, mas a gente está diante de uma pandemia, né? Tem muitas pessoas morrendo, muitas, né? E eu não consigo desconsiderar isso em relação ao que eu faço, ao que eu penso, e me parece que a questão das aulas, ela é importante, mas ela é menor comparada com isso. Acho que nós devíamos, no emergencial, pensar em questões maiores, né? Eu tentei colocar as duas questões, né? Uma, defesa da vida nesse momento, né? E a outra é fora Bolsonaro, que atrapalha, né? Que dificulta, que aumenta o número de mortes, né? A universidade tem que se envolver com isso, né? Tem que se envolver a quem ela tem acesso, nas falas que ela tem. Bom, e em relação ao seu dia a dia, né, ao que era o nosso feijão com arroz, tem soluções possíveis. Todas elas implicam em recursos, né? Recursos que não temos, né? Mas que são possíveis, que podemos lutar para garantir isso. Enfim, no caso da minha universidade, na Assembleia Legislativa, no caso das universidades federais de cobrança nacional, mas envolvendo o conjunto dos trabalhadores que hoje estão conseguindo lutar de alguma forma, né? Muito difícil também planejar luta e envolvimento com essa situação de isolamento. É muito difícil, muito, muito, muito difícil. Mas eu diria que alguns enfrentamentos estão se dando. Agora, o posterior, né, uma vez chegando à conclusão de que é para voltar e tal, eu trabalho numa universidade, vocês conhecem, vertical, né? Então, teríamos que marcar senha e muitas horas anteriores para subir no elevador, né, para chegar no 12º andar, ou no 10º, que é onde eu trabalho, né? Enfim, tem questões... Agora, tudo isso só pode ser feito com planejamento. Tem que começar desde já a pensar nesse retorno e no que precisa ser feito e pressionar por onde é possível para que esse retorno se dê com segurança, quando ele acontecer, quando ele puder acontecer. No meu entendimento, isso ainda não está posto nem colocado. E, por fim, Roberto apreciou muito bem um papel mais estratégico da universidade, no sentido, acho que a pandemia, ela bota isso no colo da gente, de pensar um pouco mais na sociedade que a gente vive, no que ela vem construindo e em alternativas para isso que deveriam ser feitas também pela universidade, né? Não só, mas também pela universidade. Bom, é isso, eu estou um pouquinho cansada. Obrigado, Deise, Roberto. Foi uma noite maravilhosa, uma atividade muito, muito boa mesmo. Os elogios vocês estão acompanhando aí, provavelmente no chat, muitos elogios, muitos comentários positivos. Tá? Agradecer imensamente a participação de vocês, né? Fazer aqui minha despedida, agradecer em nome da direção do Instituto de Ciências da Educação a participação de vocês. Tá? Agradecer também o convite por estar aqui nessa noite muito, muito boa mesmo para as nossas reflexões, como bem disse a Deise, em defesa da vida, né, e em defesa de uma educação pública de qualidade, de uma formação humana no seu sentido mais pleno. Uma boa noite. Luciene vai chamar vocês para também se despedirem. Luciene? Uma boa noite a todos e todas. Um agradecimento especial a Deise e a Roberto, que mais uma vez atenderam ao nosso convite, ao convite do ICED, estão aqui conosco e garanto a vocês que eu saio daqui com muito mais questionamento do que entrei. Então, isso é bom. É sinal que as falas de vocês foram positivas nesse sentido.
Nós temos que pensar, porque nós temos que pensar enquanto membros da universidade, professores, educadores, mas também como militantes de um sindicato nacional que tem lutado muito e tem conseguido barrar muitos ataques às nossas universidades e a nós, professores. Para encerrar, eu digo a vocês que eu saio daqui com uma preocupação ainda maior do que eu já tinha em relação tanto à precarização do trabalho. Olha, que coisa linda a neta dela. Desculpa, quando eu vi a bebezinha, mas sim, tanto a questão da precarização do nosso trabalho, as condições inadequadas que nós temos para exercer, mas também muita preocupação com a formação continuada dos professores, formação inicial e continuada. Porque o que eu tenho ouvido dos professores da educação básica nesse tempo de pandemia é que eles estão sendo treinados para serem pragmatistas, utilitaristas, e isso eu me lembro muito bem quando fiz minha dissertação de mestrado sobre o livro didático, que o livro didático expropriou os professores de pensar sobre o conteúdo, né, sobre o conhecimento que eles tinham que socializar. Então, acho que é uma tarefa muito, muito grande para nós também contribuir com esse debate com os professores e com a sua formação. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Continuamos na luta, porque é na luta que a gente se encontra. Obrigada. Boa noite. Se quiserem falar de alguma coisa, dá um até logo. Se o Roberto quiser dar um até logo, a Deise quer dar um tchauzinho para todo mundo, Roberto. Ligue o microfone, Roberto. Microfone, Roberto. Falei tanto, né? Mas todo mundo então, deixando um abraço, que fiquem todos bem, que cuidem muito bem dos seus amigos, das suas relações, enfim, e, sobretudo, juntos no momento em que precisamos estar juntos, conforme disse a Luciene, só a luta muda a vida, e maravilhoso estar com vocês. Tá? Super obrigado, Deise, Luciene, André, Salomão, enfim, todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem bem. Eu adorei também. É sempre bom poder vê-los, né? Enfim, e desejo muita sorte para todos nós, né? Nessa sorte entra um grande empenho em lutarmos e descobrirmos formas de poder fazer isso, né? Mantendo a saúde, mantendo o isolamento, por enquanto, pelo menos. Mas, de qualquer maneira, é uma grande alegria ver o rosto do André, da Luciene, do Roberto, e ver as pessoas que nos acompanharam. Nós não somos tão bons assim, não, quanto vocês colocaram, mas, enfim. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Obrigada, boa noite, André. Um grande abraço em todos. Foi ótimo, Luciene. Beijos. Tchau, tchau.